O vento sopra devagar, quase sem som, atravessando o vazio entre as folhas invisíveis de uma noite que parece não ter começo nem fim. O céu, escuro e denso, pulsa com o brilho distante das estrelas. Pequenos pontos de fogo que, a esta distância, já morreram há milhões de anos. É nesse espaço entre o agora e o que já se foi que o mistério se instala. Em algum lugar, além das fronteiras visíveis da nossa galáxia, algo está acontecendo. Algo que consome luz, tempo e memória. Um abismo silencioso que cresce sem pressa, como se o próprio universo respirasse através dele. Você clicou neste vídeo para entender o que está engolindo uma galáxia inteira. E talvez o que isso diz sobre nós. Se esse tipo de reflexão te acalma, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando conosco. A noite é o instante em que o cosmos se revela por contraste. Quando o sol se apaga e a Terra mergulha em sombra, a realidade parece desacelerar, como se o tempo se alongasse dentro de si mesmo. É nesse intervalo de escuridão que a mente começa a ver mais longe. Há um ponto no espaço, quase imperceptível, onde a luz se curva até desaparecer. Um ponto onde as leis conhecidas da física se dissolvem como névoa. Os astrônomos o chamam de buraco negro, mas talvez esse nome não diga o suficiente. Porque o que se esconde ali não é apenas ausência, mas transformação. Cada raio de luz, cada estrela, cada fragmento de matéria que cruza aquele limite deixa de existir como conhecemos, e ainda assim, nada é realmente perdido. Apenas muda de forma. Imagine uma galáxia inteira, bilhões de sóis girando num espiral lento, como uma dança antiga entre o tempo e o espaço. No centro, há um coração invisível, um ponto de gravidade tão intensa que nenhuma estrela pode escapar do seu chamado. É ali que o silêncio ganha massa. E o que chamamos de destruição talvez seja apenas outra maneira de criar. Enquanto observamos de longe, telescópios captam ecos luminosos, explosões, jatos, nuvens de gás sendo tragadas. Mas, por trás dessas imagens, há um segredo ainda mais profundo. Tudo o que desaparece no horizonte de um buraco negro não some de verdade. Ele continua, de algum modo, guardado no tecido do espaço-tempo, como se o universo se recusasse a esquecer. O ar noturno é frio, e nele há uma espécie de lentidão que convida ao pensamento. Às vezes parece que o próprio cosmos sussurra, pedindo que paremos de correr, que escutemos, que olhemos para o escuro não como ausência, mas como presença invisível. Cada estrela que brilha lá fora é uma tentativa do universo de se lembrar. Cada sombra é um lembrete do quanto ainda não entendemos. O buraco negro que engole uma galáxia inteira é apenas uma versão extrema disso. O espelho mais profundo que o cosmos já construiu. Enquanto os cientistas calculam massas, trajetórias e velocidades orbitais, há algo mais que se move. Uma pergunta antiga, disfarçada de curiosidade moderna. O que acontece quando a própria luz desiste de escapar? O que sobra de um mundo que cai para dentro de si mesmo? O que vemos é um espetáculo de energia, um redemoinho de matéria incandescente girando em torno do nada. Mas o que sentimos é o eco de algo mais, porque o vazio não é apenas o que resta, é também o que contém. As galáxias são como cidades de luz suspensas no escuro. Cada estrela é uma janela acesa, cada planeta uma história que talvez nunca conheceremos. No entanto, todas orbitam algo que não podem ver. No centro, há o peso invisível que as mantém unidas. Talvez o universo inteiro seja assim, uma imensa espiral girando em torno de um mistério central. E quanto mais tentamos entender, mais ele nos puxa para perto. Os telescópios mais poderosos já registraram imagens que parecem sonhos, anéis de fogo girando em volta de sombras perfeitas. Aquilo que chamamos de imagem de um buraco negro não é o buraco em si, mas o limite do que ainda pode ser visto, a borda do impossível. Dentro, o espaço e o tempo deixam de ser o que conhecemos. Não há direção, nem futuro, nem antes ou depois. É o ponto onde o universo se curva até se encontrar. E é também o ponto onde nossa compreensão se desfaz. Talvez
Seja por isso que o tema nos fascina tanto. Porque, em algum nível, o buraco negro não está apenas no espaço. Ele é um reflexo do que existe dentro de nós. O medo do esquecimento, a busca por sentido, a tentativa de segurar a luz antes que ela escape. Quando uma galáxia inteira é engolida, o que sentimos não é apenas admiração, é reconhecimento. Como se, no fundo, todos soubéssemos que também giramos em torno de algo que não podemos ver. Há quem diga que o universo é um ciclo de criação e destruição, uma dança infinita de aparições e desaparecimentos. Mas talvez destruir não seja a palavra certa, porque até o que some parece continuar existindo de alguma forma. A energia se transforma, a informação persiste. O nada, na verdade, é apenas o outro lado do tudo, e esse pensamento, essa ideia de que mesmo o abismo tem memória, é o que torna o cosmos tão profundamente poético. O vento lá fora continua. As estrelas piscam como se respirassem. A Terra gira silenciosa sobre seu próprio eixo, a 1.600 km por hora, enquanto você escuta esta voz. E nesse movimento constante, há algo de reconfortante. Mesmo quando tudo parece ser engolido pela escuridão, o universo segue em equilíbrio. Cada colapso é também um nascimento. Cada silêncio, um intervalo entre duas músicas. Talvez seja isso o que o buraco negro realmente representa. Não o fim, mas a pausa. Um instante de retorno, de recolhimento. O momento em que o cosmos, cansado de expandir-se, volta-se para dentro, para se lembrar de quem é. E se uma galáxia inteira pode ser tragada e ainda assim deixar rastros de luz, talvez nós também deixemos. Talvez a lembrança seja a forma mais profunda de sobrevivência. A noite está quase imóvel agora. Nenhum som além da respiração do vento e do leve zumbido da eletricidade. A tela emite um brilho suave, como uma estrela solitária perdida na escuridão do quarto. E você, aqui, flutuando entre som e silêncio, entre ciência e sonho, talvez sinta a mesma curiosidade que moveu os astrônomos, os poetas, os que olharam para cima e perguntaram, não o que o universo é, mas o que ele lembra. Porque em algum ponto distante há uma galáxia inteira sendo engolida. E, no entanto, o que realmente está desaparecendo talvez seja apenas o limite do que conseguimos compreender. O abismo é apenas outra forma de espelho. E enquanto ele cresce, nós também nos expandimos tentando entender o que é ser luz diante do escuro. A jornada está apenas começando. Há algo de inquietante na beleza das coisas que parecem imóveis. Quando olhamos para uma galáxia distante, vemos um desenho calmo, uma espiral que parece suspensa no tempo. Mas o que a imagem não revela é que tudo ali se move. Estrelas inteiras giram a centenas de quilômetros por segundo. Nuvens de gás se entrelaçam como correntes invisíveis. E no centro, sempre no centro, há uma presença silenciosa que tudo atrai. É uma força tão sutil quanto inevitável, como se o espaço tivesse aprendido a respirar para dentro. O buraco negro é essa respiração invertida do cosmos, um ponto onde a luz se curva até se perder, onde o espaço deixa de ser chão e se torna queda. Ele não é um corpo no sentido comum. É mais como uma fronteira, o limite em que o universo deixa de dizer quem é. Durante séculos, essa ideia soou como ficção. Mesmo Einstein, ao formular a teoria da relatividade geral em 1915, hesitou em acreditar que suas próprias equações pudessem prever tamanha estranheza. Elas diziam que se uma quantidade suficiente de massa fosse comprimida em um ponto minúsculo, a curvatura do espaço-tempo se tornaria infinita. A gravidade deixaria de ser apenas uma força, seria o próprio contorno do real. Essa conclusão era tão extrema que o próprio Einstein duvidou dela. Chamava de soluções patológicas, como quem fala de um sonho que prefere esquecer. Mas o universo não costuma se guiar pelo conforto humano. Décadas depois, observações mostrariam que essas regiões invisíveis não apenas existiam, mas eram comuns. Que em quase toda a grande galáxia havia um buraco negro supermassivo adormecido, girando devagar, esperando. É estranho pensar que o coração de uma galáxia possa ser um vazio. Que tudo o que brilha orbite o que não pode ser visto. E, no entanto,
Essa é a estrutura fundamental do cosmos. O que nos ilumina está sempre preso ao que o devora. Talvez por isso o universo se mantenha em equilíbrio. O escuro não é o oposto da luz, é o que a sustenta. Os astrônomos começaram a perceber esse padrão observando o movimento das estrelas nas bordas galácticas. Elas giravam rápido demais para que apenas a matéria visível as mantivesse em órbita. Havia algo mais, um peso invisível, uma gravidade sem corpo. Com o tempo medindo essas danças celestes, descobriram que o centro de muitas galáxias emitia jatos poderosos de radiação, sinais de matéria sendo comprimida até o limite. Assim nasceram os primeiros indícios observacionais de buracos negros supermassivos. Em 2019, o telescópio Event Horizon mostrou pela primeira vez a imagem de um deles, um anel luminoso em torno de uma sombra perfeita. Era o retrato de uma ausência. E, paradoxalmente, foi uma das imagens mais belas que a humanidade já capturou. Quando olhamos para aquele círculo de fogo e escuridão, vemos mais do que um fenômeno físico. Vemos um símbolo. A ciência o descreve como o horizonte de eventos, a fronteira onde a velocidade de fuga supera a da luz. Nada que cruze esse limite pode retornar, mas, poeticamente, é também a linha que separa o conhecido do indizível. É o espelho mais fiel que o cosmos já construiu. Ele mostra até onde podemos ver, e o ponto exato onde nossa visão termina. Alguns cientistas acreditam que, dentro desse limite, a matéria é esmagada até um ponto infinitamente denso, chamado singularidade. Outros dizem que talvez não haja um ponto, apenas uma transição, um novo estado do espaço-tempo ainda além da compreensão. De um jeito ou de outro, o que está lá dentro não pertence mais ao nosso universo. Tudo o que resta são os rastros que o buraco negro deixa do lado de fora, a forma como curva a luz, a maneira como distorce o tempo. Einstein mostrou que tempo e espaço são inseparáveis, um tecido único que se deforma na presença da matéria. Em torno de um buraco negro, essa deformação é tão intensa que o tempo literalmente desacelera. Um segundo perto dele pode equivaler a anos inteiros para quem observa de longe. É uma espécie de abismo temporal. O que cai ali parece congelar para sempre na borda, como uma lembrança suspensa. Do lado de fora vemos o passado esticado. Do lado de dentro, talvez tudo aconteça de uma vez só. Essa lentidão é o que dá aos buracos negros uma aura de eternidade. Eles não apenas engolem matéria, eles engolem instantes. São arquivos silenciosos do tempo. Tudo o que chega perto é preservado na superfície do horizonte de eventos, em códigos sutis de radiação, como se o universo tivesse inventado seu próprio modo de não esquecer. Há quem diga que, em última instância, os buracos negros são os bibliotecários do cosmos. Guardam informações, mesmo que em formas que ainda não sabemos decifrar. Quando pensamos nisso, é impossível não sentir uma familiaridade estranha. Porque também nós, de algum modo, somos feitos de memória comprimida. Cada célula carrega vestígios de estrelas antigas. Cada pensamento, uma dobra invisível do tempo. E talvez o buraco negro seja apenas a metáfora final dessa condição, o lugar onde o passado se condensa até se tornar essência. A luz que orbita um buraco negro se curva como se hesitasse entre fugir e ceder. Em certos ângulos ela dá voltas inteiras, criando anéis brilhantes que os físicos chamam de fotões aprisionados. É como se o brilho se negasse a desaparecer. Essa imagem, além de bela, é profundamente simbólica, porque até mesmo à beira do nada, a luz insiste em permanecer. Ela não desiste facilmente, e isso diz algo sobre o próprio universo. Mesmo quando tudo parece ser tragado, sempre há uma resistência luminosa, um último gesto de permanência. De longe, uma galáxia em colapso não parece desesperada. Ela gira, ela brilha, ela canta em silêncio. E ainda assim, tudo o que a compõe está sendo lentamente atraído para o centro. Esse movimento não é abrupto, é um convite. O buraco negro não puxa à força. Ele convida com gravidade. Ele convence o espaço a curvar-se, convence o tempo a desacelerar,
convence a luz a cair. E nesse processo transforma a destruição em forma. O caos vira geometria. O colapso vira simetria. A ciência descreve isso em equações. Mas talvez o verdadeiro sentido esteja na estética dessa queda. Há beleza em ver o universo se curvar em torno do mistério. Há serenidade em perceber que até o fim pode ter ritmo. E há algo profundamente humano em observar o que não pode ser observado e, ainda assim, tentar imaginar o que acontece lá dentro. Enquanto você escuta esta voz, bilhões de estrelas estão sendo lentamente engolidas e outras bilhões estão nascendo em algum outro canto do cosmos. O equilíbrio é constante. A destruição nunca vem sozinha. E talvez seja essa a lição silenciosa que o universo tenta sussurrar, que o fim e o começo são apenas duas faces do mesmo gesto cósmico. A galáxia que está sendo devorada não está apenas morrendo, está mudando de forma. Em sua queda, cria jatos de energia que iluminam regiões distantes. A morte de uma estrela aquece o vazio, e o vazio, em troca, devolve estrutura ao espaço. É um ciclo de desaparecimento e criação que se repete desde o início dos tempos. E de algum modo estamos todos dentro dele. O buraco negro não é o vilão da história, assim como a noite não é o oposto do dia. Ele é apenas a pausa entre duas respirações do universo. Um instante em que tudo parece parar para que algo novo possa começar. E talvez, para entender o que somos, precisemos primeiro ouvir o que o silêncio tem a dizer. Às vezes, o universo parece uma ilusão de estabilidade. Olhamos para o céu e imaginamos que as estrelas estão fixas, como pregadas em um tecido invisível. Mas basta um pouco de tempo, milhões de anos talvez, para perceber que tudo ali se move. Nada permanece. A galáxia que parece calma está em colapso, e o colapso, paradoxalmente, é o que a mantém viva. No centro desse movimento, há um vazio que tudo atrai e, ao mesmo tempo, tudo organiza. É o paradoxo mais silencioso do cosmos, o nada que dá forma ao tudo. Os buracos negros nasceram de um gesto simples da natureza, o colapso de uma estrela. Quando uma estrela muito massiva consome todo o seu combustível, ela perde o equilíbrio entre a pressão interna, que empurra para fora, e a gravidade, que puxa para dentro. Nesse instante, a matéria cede, e a estrela começa a cair sobre si mesma. O colapso não para. Cada camada é comprimida até o ponto em que os átomos se desfazem, e a própria luz é engolida pelo campo gravitacional crescente. O resultado é um objeto com densidade tão extrema que a sua gravidade domina até o tempo. Esse processo é real, observável, inevitável. Astrônomos já identificaram inúmeras estrelas em colapso, algumas transformando-se em pulsares ou estrelas de nêutrons, versões menos intensas desse mesmo destino. Mas quando a massa ultrapassa certo limite, não há estrutura que resista. Surge então o buraco negro estelar. Ele pode ter o tamanho de uma cidade, mas conter a massa de dezenas de sóis. E mesmo assim, o universo parece tratá-lo com uma delicadeza quase artística. As estrelas continuam a orbitar ao seu redor, o espaço se curva como uma lente líquida e o tempo se dobra em silêncio. No centro das galáxias, porém, os buracos negros são de outra ordem. São supermassivos, com massas milhões ou bilhões de vezes maiores que a do Sol. O que os cria ainda é um mistério. Alguns cientistas acreditam que eles se formaram logo após o Big Bang, quando regiões densas de gás primordial colapsaram antes mesmo das primeiras estrelas nascerem. Outros sugerem que eles crescem lentamente, engolindo matéria e se fundindo com outros buracos negros ao longo de bilhões de anos. De qualquer forma, eles estão sempre lá, como corações invisíveis que batem no ritmo do cosmos. Pense na Via Láctea. No centro da nossa galáxia, há um buraco negro chamado Sagitário A. Ele tem cerca de 4 milhões de massas solares e repousa a 26 mil anos-luz de nós. Apesar da distância, conseguimos senti-lo não com os olhos, mas com os instrumentos que captam sua influência. As estrelas mais próximas a ele descrevem órbitas tão precisas e rápidas
que só uma gravidade colossal poderia mantê-las assim. Uma delas, conhecida como S2, completa uma volta em apenas 16 anos, um piscar de olhos em termos cósmicos. Quando se aproxima do centro, viaja a mais de 25 milhões de quilômetros por hora. É uma coreografia perfeita, e o maestro é invisível. É curioso pensar que para cada ponto de luz que vemos no céu, há uma sombra correspondente que o equilibra. O universo parece ser feito dessa dualidade, de forças que se opõem e se sustentam. A luz não existiria sem o escuro, o espaço não teria forma sem o tempo, e o movimento não faria sentido sem o repouso. Talvez os buracos negros sejam apenas a forma mais extrema dessa relação. Eles são o espelho escuro do cosmos. Quando olhamos para eles, vemos a própria estrutura da realidade se dobrando sobre si mesma. A física moderna tenta descrever o que acontece além do horizonte de eventos, mas as equações perdem sentido. Dentro dele, a curvatura do espaço-tempo se torna infinita, e o infinito, para a ciência, é um sinal de que algo está faltando. É como tentar medir o som do silêncio. A mecânica quântica, por outro lado, sugere que a informação nunca se perde completamente, mesmo dentro de um buraco negro. Essa tensão entre relatividade e mecânica quântica é um dos maiores mistérios da física moderna. O lugar onde as duas teorias mais bem-sucedidas do mundo se olham sem se reconhecer. Stephen Hawking propôs uma solução poética para esse dilema. Ele mostrou que os buracos negros não são completamente negros. Eles emitem uma radiação tênue, hoje chamada de radiação Hawking, que faz com que lentamente percam massa e desapareçam. Essa ideia muda tudo. Significa que até o silêncio brilha, que até o nada é capaz de falar, ainda que em sussurros quase imperceptíveis. E se um buraco negro pode evaporar, talvez o universo também tenha um fim suave, não um colapso violento, mas um apagamento tranquilo, como o apagar de uma chama que cumpriu seu propósito. Enquanto isso, aqui de onde observamos, o espaço continua a se expandir. As galáxias se afastam umas das outras a velocidades cada vez maiores, e a luz que chega até nós carrega o passado como um perfume antigo. Tudo o que vemos no céu é memória. Cada estrela é uma lembrança acesa, cada buraco negro, o esquecimento em forma de gravidade. A relação entre ambos é o ritmo do cosmos. Quando pensamos no buraco negro que engole uma galáxia inteira, é natural imaginar destruição. Mas, na verdade, é um processo de reorganização. A energia liberada por essa dança gravitacional pode alimentar novos ciclos de criação. Os jatos que escapam dos polos de um buraco negro, feixes de radiação que viajam por milhões de anos-luz, carregam matéria e energia suficientes para despertar regiões adormecidas do espaço, provocando o nascimento de novas estrelas. O que parece fim é também semente. A ciência confirma isso com observações diretas. Galáxias como a M87, cuja imagem revelou pela primeira vez o contorno de um buraco negro, exibem jatos gigantescos que se estendem por mais de 5.000 anos-luz. Essas estruturas são tão energéticas que moldam o ambiente cósmico ao redor, redistribuindo o gás interestelar e definindo a arquitetura do universo em grande escala. O buraco negro, portanto, não é apenas um devorador, é também um escultor. Ele desenha a estrutura do cosmos como um rio que cava o próprio leito. Há uma espécie de harmonia oculta nisso, como se o universo, ao criar algo tão extremo, também criasse um equilíbrio correspondente. O buraco negro é o ponto de pausa na melodia do espaço. O silêncio entre duas notas. Sem ele, talvez o cosmos fosse um som contínuo, incapaz de respirar. É o intervalo que dá sentido à música. É o vazio que dá forma à estrela. Talvez seja por isso que, quanto mais a ciência avança, mais o mistério se aprofunda. Cada resposta abre uma nova pergunta. Cada descoberta revela um novo véu. E assim seguimos, observando o abismo com telescópios que são, na verdade, espelhos de nós mesmos. Procuramos entender o escuro porque, de algum modo, ele nos habita. As galáxias continuam a girar. A luz continua a viajar.
e os buracos negros continuam a crescer, silenciosos, como se guardassem um segredo que só o tempo poderá traduzir. E talvez para compreender o que o universo realmente é, precisemos primeiro aceitar que o vazio também cria. Quando olhamos para o céu, o que vemos não é o presente. Cada estrela que brilha envia um fragmento do passado, uma lembrança de luz que viajou milhões de anos até alcançar nossos olhos. O universo, em sua vastidão, é uma coleção de memórias em movimento, e, em algum ponto desse imenso palco, uma galáxia inteira está desaparecendo. Não de repente, não com violência, mas lentamente, como uma chama sendo apagada pelo próprio vento que a criou. No centro, um buraco negro supermassivo cresce em silêncio, alimentando-se de estrelas que já brilharam por eras inteiras. É um banquete cósmico que acontece sem pressa, uma cerimônia do tempo. Os astrônomos conseguem ver isso acontecer. Usam instrumentos que captam não apenas a luz visível, mas também ondas de rádio, raios-x e infravermelho. Cada tipo de radiação revela um aspecto diferente da mesma história. Quando uma estrela se aproxima demais do horizonte de eventos, é despedaçada pela força de maré. O campo gravitacional varia tanto entre suas partes que a diferença se torna fatal. Esse processo é chamado de evento de ruptura de maré, e os telescópios o registram como um clarão súbito, uma explosão de energia que dura semanas ou meses antes de desaparecer novamente no escuro. É o último suspiro luminoso de uma estrela que foi longe demais. Mas há algo curioso nesse processo. Nem toda a matéria da estrela é engolida. Parte dela é lançada de volta ao espaço, formando jatos de plasma que se estendem por milhões de quilômetros. Esses jatos viajam a velocidades próximas à da luz e podem atravessar o núcleo da galáxia, iluminando regiões que estavam adormecidas há eras. É um tipo de renascimento estranho, um sacrifício que gera luz. O que o buraco negro consome, ele devolve em forma de energia. O vazio cria brilho, o silêncio cria som. Do ponto de vista científico, esses jatos são produzidos pela interação do campo magnético com o disco de acreção, a espiral de matéria que gira ao redor do buraco negro antes de cair. As partículas aceleradas colidem, aquecem-se, emitem radiação. O resultado é um espetáculo de pura física, mas há algo quase espiritual nesse ciclo. Porque o universo parece usar o mesmo princípio em todas as escalas. Tudo o que cai também se transforma. O disco de acreção é uma das estruturas mais fascinantes do cosmos. É uma fronteira entre o visível e o invisível, entre o que ainda pode ser observado e o que será esquecido. Ali a matéria gira a velocidades próximas à da luz, aquecendo-se a milhões de graus. De tão quente, emite raios X e ultravioleta. Se pudéssemos observar de perto, veríamos uma espiral de fogo girando em torno de um centro absoluto de escuridão, como se o tempo inteiro estivesse sendo sugado para dentro de um funil. E ainda assim, o movimento é harmonioso. Cada partícula segue uma órbita precisa, ditada pela curvatura do espaço-tempo. Einstein descreveu essa curvatura com uma imagem simples. Se o espaço fosse uma superfície elástica, a massa de um corpo o deformaria, criando um vale. Quanto maior a massa, mais profunda a curvatura. Um buraco negro é a deformação total, o ponto em que o vale se torna um poço sem fundo. Mas essa imagem, embora útil, é apenas uma aproximação. A verdadeira geometria de um buraco negro é mais complexa. O espaço não apenas se curva, ele se dobra, se mistura com o tempo, criando um túnel onde o antes e o depois perdem significado. Alguns físicos teóricos sugerem que dentro de um buraco negro, o tempo não existe como o conhecemos. Tudo o que entra é comprimido em um estado simultâneo, uma espécie de eternidade. Outros vão além e propõem que os buracos negros possam ser portas para outros universos, passagens criadas pelas mesmas leis que moldaram o nosso. Ainda não há provas disso, apenas equações e intuições. Mas o fato de que tais ideias sejam possíveis mostra o quanto o universo é generoso com o mistério. Ele nos permite imaginar. Enquanto isso, do lado de fora, a galáxia continua sua dança.
A cada volta, novas estrelas nascem nas regiões externas, longe da influência direta do abismo central. O ciclo da vida estelar prossegue. O que se apaga no centro alimenta o que floresce nas bordas. E esse equilíbrio, tão vasto e tão frágil, é o que mantém o cosmos em harmonia. É como se o universo respirasse, expandindo e recolhendo-se, acendendo e apagando em intervalos que desafiam a nossa medida de tempo. Talvez por isso a observação dos buracos negros seja tão hipnótica. Porque eles nos mostram que até a destruição tem ritmo. Nada acontece de uma vez. A matéria é esticada, distorcida, fragmentada, mas o processo é coreografado pela gravidade com uma elegância que beira o divino. É o caos obedecendo a uma geometria secreta. Do ponto de vista humano, há uma beleza triste nisso. Ver uma galáxia sendo engolida é como assistir à morte de um império de luz. Cada estrela que desaparece é uma história que se encerra, e, no entanto, o universo não chora suas perdas. Ele apenas continua, talvez porque no fundo não haja perda alguma. O que cai em um buraco negro ainda pertence ao cosmos, apenas muda de forma, muda de linguagem. É como a água que evapora e volta como chuva, ou como o som que desaparece no ar, mas continua vibrando em silêncio. As simulações mais recentes mostram que, ao longo de bilhões de anos, o buraco negro pode crescer tanto que chega a dominar a estrutura inteira da galáxia. Quando isso acontece, ele regula o nascimento de novas estrelas, aquecendo o gás que poderia dar origem a elas. O resultado é um tipo de maturidade cósmica. A galáxia deixa de ser fértil, torna-se calma, vermelha, envelhecida. A energia que antes gerava novas luzes é agora usada para manter o equilíbrio. É o universo aprendendo a envelhecer. De algum modo, esse processo lembra a trajetória humana. Nascemos em explosões, crescemos em expansão e depois nos recolhemos para dentro de nós mesmos. A consciência é uma miniatura desse ciclo. Também temos um horizonte de eventos interno, o ponto em que as memórias deixam de escapar, o centro escuro onde o tempo se dobra, e talvez seja isso que o buraco negro simboliza, a lembrança de que tudo o que vive, um dia, volta ao silêncio. Ainda assim, há ternura nesse destino. O universo não apaga, apenas transforma. O buraco negro não destrói, apenas recolhe. E o silêncio que ele produz não é o da ausência, mas o da contemplação, como o intervalo entre duas notas que faz a melodia existir. Lá fora, a galáxia continua a girar em torno do abismo. Aqui dentro, a mente tenta compreender o que vê. Duas órbitas paralelas, dois movimentos que se refletem. A ciência busca dados, a alma busca sentido, e talvez ambas encontrem a mesma resposta no mesmo lugar, no ponto em que a luz se curva e o tempo adormece. E talvez para entender o que o universo nos mostra, precisemos primeiro aprender a olhar para o escuro sem medo. Às vezes, é preciso imaginar o cosmos de fora, como se estivéssemos observando o universo do lado de fora de si mesmo, vendo as galáxias moverem-se como redemoinhos de poeira dourada em um oceano de nada. Vistas de longe, parecem calmas, silenciosas, imóveis. Mas, aproximando-se um pouco, é possível perceber que cada uma delas é um turbilhão de movimento e energia, um corpo vivo feito de tempo e matéria. E no coração de muitas, há uma força que não brilha, mas que organiza tudo o que brilha. É o centro escuro que sustenta a dança. O buraco negro supermassivo é a âncora invisível da galáxia, o ponto em torno do qual o caos encontra ritmo. Quando os astrônomos observam o universo com seus telescópios, veem algo curioso. Quanto maior a galáxia, maior tende a ser o buraco negro em seu centro. Essa relação é tão precisa que parece uma lei secreta da natureza, como se o universo soubesse equilibrar suas próprias forças. Essa correlação é conhecida como relação M-sigma, que conecta a massa do buraco negro à velocidade das estrelas que orbitam ao redor. É como se o centro silencioso conversasse com as estrelas distantes, controlando seus movimentos, mesmo a milhares de anos-luz de distância. De certa forma,
O buraco negro rege a sinfonia galáctica. Mas essa influência vai além da gravidade. O que os astrônomos descobriram nas últimas décadas é que os buracos negros moldam o destino das galáxias que habitam. À medida que se alimentam, liberam energia colossal, não em direção ao centro, mas para fora, em jatos que viajam por milhões de anos-luz. Esses fluxos de energia aquecem o gás interestelar e impedem que ele se condense em novas estrelas. Assim, paradoxalmente, o mesmo núcleo que cria vida estelar também pode pará-la. É o sopro e o silêncio da criação, alternando-se em ciclos de bilhões de anos. Os jatos que escapam do buraco negro são uma das expressões mais poderosas da física. Em sua origem, partículas subatômicas são aceleradas a velocidades próximas à da luz por campos magnéticos colossais. Quando escapam, brilham intensamente em frequências de rádio e raios-x. Algumas dessas emissões são tão fortes que podem ser detectadas da Terra, mesmo quando vêm de bilhões de anos-luz de distância. Galáxias assim são chamadas de radiogaláxias, e o espaço entre elas é preenchido pelo eco dessas ondas, como se o universo estivesse repleto de sussurros antigos. Visto em grandes escalas, o cosmos se parece com uma teia. As galáxias se distribuem em filamentos de matéria escura e gás, conectadas por pontes invisíveis. Essa estrutura gigantesca é chamada de teia cósmica, o esqueleto do universo. E é curioso perceber que, em cada interseção dessa teia, há uma galáxia, e em cada galáxia, quase sempre, um buraco negro. É como se cada nó da rede tivesse um pequeno centro de gravidade que a mantém coesa. A criação, então, é sustentada por abismos. O universo se apoia em seus próprios vazios. As observações do telescópio espacial James Webb começaram a revelar um detalhe ainda mais impressionante. Mesmo nas galáxias mais antigas já observadas, formadas quando o universo tinha menos de 1 bilhão de anos, já existiam buracos negros supermassivos. Isso desafia nossa compreensão do tempo cósmico, pois sugere que eles se formaram rapidamente, talvez antes mesmo das primeiras estrelas. É como se o vazio viesse antes da luz, como se a noite tivesse preparado o espaço para o amanhecer. Essas descobertas levantam uma pergunta que ecoa entre os cientistas e os poetas do cosmos. Será que o universo nasce do escuro? Porque tudo o que conhecemos parece emergir de algum tipo de ausência. A luz das estrelas vem de reações nucleares que transformam o invisível em brilho. A vida na Terra brota do silêncio mineral. E talvez o próprio espaço, antes do tempo, tenha sido um abismo vibrando à espera de forma. Há uma beleza antiga nessa ideia. O vazio não como falta, mas como possibilidade. Assim como o silêncio não é a ausência de som, mas o intervalo que permite a música. Quando os físicos descrevem o vácuo quântico, eles não falam de um nada absoluto, mas de um campo inquieto, onde partículas aparecem e desaparecem sem cessar. O vazio é fértil. O universo, em sua origem, talvez tenha sido apenas isso, uma flutuação, um tremor do nada. E o buraco negro, em sua forma final, é o espelho dessa origem, o retorno do cosmos ao seu próprio começo. Enquanto isso, o tempo continua a se alongar em torno do abismo. Para um observador distante, a matéria que cai parece desacelerar infinitamente, congelando na borda do horizonte de eventos. É como se o universo se recusasse a mostrar o momento exato da queda. A física explica isso como dilatação temporal. Quanto mais forte o campo gravitacional, mais devagar o tempo passa. Mas há algo profundamente simbólico nisso. O que cai nunca é realmente perdido aos olhos do universo. Apenas demora um pouco mais para acontecer. Há bilhões de galáxias espalhadas pelo espaço observável, cada uma com seu ritmo, sua música, seu centro escuro. Algumas estão se afastando de nós tão rapidamente que sua luz jamais nos alcançará. Outras estão em rota de colisão, como Andrômeda e a Via Láctea, que daqui a 4 bilhões de anos se fundirão em uma única galáxia. No coração dessa futura fusão, nossos 2 buracos negros centrais dançarão um em torno do outro até se unirem, liberando ondas gravitacionais
que atravessarão o espaço-tempo como ecos de um toque cósmico. Essas ondas já foram detectadas em 2015, quando os observatórios LIGO e Virgo captaram o som de dois buracos negros se fundindo, uma vibração quase imperceptível, mas suficiente para distorcer o próprio espaço da Terra. É a primeira vez na história que a humanidade ouviu o universo falar sem usar luz. Essas ondas gravitacionais são como notas de um instrumento colossal. Cada fusão, cada colisão de gigantes invisíveis produz uma sinfonia que atravessa o tempo. E, mesmo que não possamos ouvi-las diretamente, sabemos que elas estão passando por nós neste exato momento, atravessando nossos corpos, nossas casas, nossas montanhas. O universo vibra e nós vibramos com ele. Talvez seja essa a verdadeira ligação entre as coisas. Uma melodia feita de gravidade, silêncio e luz. Tudo o que existe está em ressonância com tudo o mais. Até o que cai é parte do mesmo ritmo. A galáxia que está sendo engolida não está sendo punida. Está apenas mudando de tom. Olhando para essas escalas, a ideia de separação se dissolve. O que é galáxia, o que é buraco negro, o que é vazio, tudo se mistura numa única tapeçaria. É como se o universo fosse uma respiração interminável, alternando entre expansão e recolhimento, entre brilho e sombra. E enquanto essa respiração continua, nós a observamos de dentro, tentando entender o que ela significa. A cada descoberta, sentimos que sabemos mais, mas também que sabemos menos. Porque quanto mais fundo olhamos, mais o cosmos parece olhar de volta. E talvez para compreender o que ele nos mostra, precisemos primeiro aprender a enxergar não apenas a luz das estrelas, mas o escuro que as sustenta. O espaço, quando observado de muito longe, parece tranquilo, mas essa calma é apenas aparência. Uma miragem de lentidão em um cenário que pulsa com energia e movimento. Se pudéssemos ampliar o olhar, mergulhando no coração de uma galáxia em colapso, veríamos o contrário. Caos, rotação, calor e um silêncio que só existe porque o som não pode viajar no vácuo. É um tipo de silêncio denso, quase físico, como se o universo segurasse a respiração enquanto observa a si mesmo desaparecer. Dentro desse espetáculo, o buraco negro se expande e tudo o que o cerca se curva em direção a ele: luz, matéria, espaço e até o tempo. Em torno desse núcleo invisível, forma-se uma das estruturas mais belas e violentas do cosmos. O disco de acreção é uma espiral de fogo composta por gás interestelar, poeira e fragmentos de estrelas que, ao se aproximarem, são triturados pela gravidade. A fricção é tamanha que a temperatura pode chegar a milhões de graus, transformando a matéria em plasma incandescente. Essa energia extrema é o que faz com que os buracos negros sejam, paradoxalmente, as fontes mais luminosas do universo. Embora nada escape de dentro do horizonte de eventos, o que acontece ao redor é uma explosão constante de luz, um clarão no limiar da destruição. Os astrônomos chamam essas regiões ativas de quasares. São tão brilhantes que ofuscam todas as estrelas da galáxia que os abriga. Há quasares visíveis a mais de 12 bilhões de anos-luz, emitindo uma luz que partiu quando o universo ainda era jovem, com menos de 1/10 de sua idade atual. Isso significa que, ao observá-los, estamos vendo o passado mais remoto possível, o eco luminoso das primeiras estruturas que existiram. É uma ironia cósmica. Os objetos mais escuros são também os mais brilhantes, e o que devora é, ao mesmo tempo, o que ilumina. A energia liberada por um quasar é incompreensível em termos humanos. Alguns deles emitem o equivalente à luz de trilhões de sóis, e ainda assim, toda essa radiação vem de um espaço minúsculo, uma região menor que o sistema solar. É como se o universo concentrasse toda a sua força em um único ponto de brilho insano. A física explica isso pela eficiência da conversão de massa em energia. Quando a matéria cai em espiral, parte de sua massa é transformada diretamente em radiação, com uma eficiência 10 vezes maior que a das reações nucleares no interior de uma estrela. Um buraco negro é, portanto,
o mecanismo de transformação mais perfeito que existe e o mais misterioso. Mas além dos números e das equações, há algo mais profundo acontecendo. O que vemos nesses fenômenos é o universo testando os limites da própria existência. O buraco negro é o ponto em que as leis conhecidas da física deixam de funcionar. A teoria da relatividade geral descreve o macro, a curvatura do espaço-tempo, o comportamento das galáxias e das estrelas. A mecânica quântica, por outro lado, rege o micro, o mundo das partículas, dos átomos, das energias sutis. Mas dentro de um buraco negro, esses dois mundos colidem e não se entendem. No interior da singularidade, onde toda a massa é comprimida em um ponto sem volume, as equações se desintegram. É o lugar onde o universo parece guardar o segredo de si mesmo. Talvez ali, no centro do abismo, o espaço não seja mais espaço e o tempo não seja mais tempo. Alguns físicos acreditam que a singularidade possa ser uma ponte, uma dobra do tecido do cosmos que conecta regiões diferentes do espaço-tempo. Essa hipótese é o que chamamos de buraco de verme, uma espécie de atalho teórico que poderia ligar distâncias inimagináveis. Se for real, cada buraco negro seria também uma saída, um túnel para outra parte do universo, ou, quem sabe, para outro universo. Mas não há como verificar isso. O horizonte de eventos é uma fronteira absoluta. Nada que entra pode transmitir informação de volta. É o limite final da observação. Por isso, os buracos negros são, de certa forma, o espelho do nosso conhecimento. Olhamos para eles e vemos o que ainda não podemos compreender. Eles nos lembram de que há regiões do real que permanecem além da linguagem. Enquanto a ciência tenta decifrar esse mistério, os telescópios continuam a registrar sua presença. Em 2022, uma colaboração internacional revelou a imagem do buraco negro no centro da Via Láctea, Sagitário A. O resultado foi uma sombra circular cercada por um anel de luz distorcida, idêntica àquela registrada na galáxia M87 3 anos antes. Era a primeira vez que víamos o coração da nossa própria galáxia, o centro em torno do qual tudo gira, um ponto de ausência sustentando todo o nosso sistema estelar. A imagem, embora técnica, tem algo de profundamente poético. É a fotografia de um vazio, uma ausência tão real que molda tudo o que existe ao redor. O anel de luz que vemos não está realmente ali. É a luz das estrelas distantes, curvada pela gravidade, um espelho gravitacional que revela o contorno do invisível. Ao observar aquela imagem, é impossível não sentir que estamos olhando para dentro de nós mesmos, para o mesmo abismo que nos habita, o mesmo espaço silencioso entre um pensamento e outro. Os buracos negros nos ensinam que a realidade é maleável, que o tempo pode desacelerar, que o espaço pode se dobrar, que até a luz pode se perder, mas também nos lembram de algo mais sutil, que a destruição e a criação não são opostos, apenas ritmos diferentes da mesma música. Cada estrela que desaparece alimenta a próxima geração de estrelas. Cada morte gera matéria nova, cada colapso, uma nova forma de equilíbrio. O cosmos é um ciclo interminável de transformações, um fluxo de energia que nunca se interrompe, apenas muda de rosto. É possível imaginar que, no fim das contas, o universo inteiro se comporte como um imenso buraco negro. Se ele continuar se expandindo, as galáxias se afastarão até que a luz de uma nunca mais alcance a outra. O espaço se tornará frio, escuro, silencioso. E se um dia essa expansão parar, talvez tudo comece a colapsar de volta, comprimindo-se até um ponto único, um novo Big Bang à espera. A morte e o nascimento do cosmos podem ser apenas duas respirações de um mesmo corpo infinito. À medida que o olhar humano se aprofunda nesse mistério, percebemos que estudar o universo é, na verdade, estudar o próprio ato de existir. O buraco negro não é apenas um objeto distante. É uma metáfora do conhecimento, do esquecimento, da consciência. Ele representa o ponto em que o saber e o desconhecer se encontram, onde o pensamento se dobra sobre si mesmo e descobre o silêncio. E talvez, para entender o que o universo guarda nesse abismo de luz e sombra,
precisemos primeiro aprender a ouvir o som do que não pode ser dito. Há algo profundamente hipnótico em observar o universo quando ele se dobra em torno de si mesmo. Os buracos negros são como olhos cósmicos que não veem, mas tudo veem. São regiões onde o espaço e o tempo trocam de papéis, onde o futuro e o passado se tornam indistintos, onde a gravidade deixa de ser apenas uma força e passa a ser uma linguagem. À medida que a matéria se aproxima desse limite, ela começa a girar em espirais cada vez mais rápidas, aquecendo-se, fragmentando-se, tornando-se luz antes de desaparecer. É como se o cosmos, ao ser tragado, acendesse uma última vela para lembrar o caminho de volta. A física descreve essa fronteira como o horizonte de eventos, o ponto sem retorno, onde até a luz é prisioneira do espaço-tempo. Nenhum sinal, nenhuma informação consegue ultrapassá-lo. Mas, paradoxalmente, é exatamente o que não podemos ver que revela o que está acontecendo ali. Ao estudar a radiação ao redor desse limite, os cientistas perceberam que os buracos negros não são apenas sugadores de matéria, são também emissores de energia. Em 1974, Stephen Hawking mostrou que eles emitem uma leve radiação térmica, resultado das flutuações quânticas no vácuo. Essa radiação, embora imperceptível, faz com que o buraco negro perca massa ao longo de trilhões de anos. É o universo sussurrando em voz baixa que até o silêncio se desfaz com o tempo. Essa descoberta mudou tudo. O buraco negro, antes visto como um devorador eterno, tornou-se mortal. Ele não é um cárcere perfeito, mas um ciclo que se fecha lentamente. Com o passar de eras inimagináveis, ele evaporará, não em explosão, mas em dissolução. O cosmos, em sua paciência infinita, desfaz até o que parece indestrutível. E nesse gesto, talvez revele uma verdade mais ampla. Nada é realmente fixo. Nem mesmo o que chamamos de vazio. O vácuo, segundo a física quântica, não é ausência, mas presença em repouso. É um campo vibrante, onde pares de partículas surgem e desaparecem constantemente, como respirações microscópicas do universo. Perto do horizonte de um buraco negro, essas flutuações se tornam assimétricas. Uma partícula cai, a outra escapa. O que escapa é a radiação Hawking. O que cai é o preço pago pela sua existência. É como se o buraco negro se alimentasse de si mesmo, transformando o nada em tempo. Há algo de poético nessa imagem, o abismo que se consome para continuar existindo. O universo, de certo modo, faz o mesmo. Ele expande-se sem saber o que há fora de si. Cria, destrói, se refaz. O buraco negro é apenas uma miniatura dessa dinâmica universal. E talvez também uma miniatura de nós. Seres feitos de memórias que nascem e se desfazem, que guardam e liberam energia, que resistem ao esquecimento, transformando-o em forma. Mas há um mistério que permanece. Quando algo cai em um buraco negro, o que acontece com a informação contida nele? As leis da física dizem que a informação não pode ser destruída. Ela pode mudar de forma, mas jamais desaparecer. No entanto, dentro do buraco negro, tudo parece sumir. Esse paradoxo da informação é uma das grandes questões não resolvidas da ciência moderna. Hawking acreditava que ela poderia escapar, codificada na radiação. Outros cientistas, como Leonard Susskind e Juan Maldacena, propuseram que a informação está impressa na superfície do horizonte de eventos, como se o universo fosse um holograma. Essa hipótese, conhecida como princípio holográfico, é uma das ideias mais fascinantes já surgidas na física teórica. Ela sugere que toda a informação contida em um volume do espaço pode estar codificada na sua fronteira, como uma projeção. Se isso for verdade, o universo inteiro pode ser uma espécie de holograma cósmico, uma imagem tridimensional, projetada a partir de uma superfície bidimensional de informação. O que vivemos, tocamos e sentimos seria, então, a manifestação de um código gravado na borda do real. É uma ideia difícil de aceitar, mas, ao mesmo tempo, estranhamente familiar. Desde os mitos antigos, a humanidade intui que o mundo é feito de reflexos,
sombras em movimento, ecos de algo mais profundo. Platão falava da caverna. As tradições orientais falavam de ilusão, de Maia. A ciência moderna fala de informação e campos quânticos. Em todas as versões, há sempre a mesma pergunta: o que é o real? Os buracos negros talvez sejam a chave dessa pergunta. Eles são, literalmente, o ponto onde a informação se transforma em geometria. A superfície do horizonte pode ser vista como uma espécie de tela, cada pedacinho um bit de realidade. Tudo o que cai ali fica gravado, não como memória visível, mas como textura do próprio espaço. O cosmos seria, portanto, uma imensa biblioteca feita de gravidade e luz. E nós, fragmentos dessa escrita invisível, lendo e sendo lidos ao mesmo tempo. Essas ideias podem parecer distantes, mas estão sendo testadas. Experimentos teóricos e observacionais tentam compreender como a gravidade e a mecânica quântica se encontram. O estudo das ondas gravitacionais, por exemplo, permite ver como o tecido do espaço vibra quando dois buracos negros se fundem. Essas vibrações, detectadas por instrumentos como o LIGO e o Virgo, são como acordes cósmicos, pequenas variações no espaço-tempo que revelam a estrutura íntima do universo. Quando um buraco negro colide com outro, ele envia ao cosmos um sinal que contém informações sobre sua massa, rotação e história. É como se o universo falasse em uma língua feita de gravidade. Cada nova observação nos aproxima um pouco mais do que antes era apenas imaginação. Mas quanto mais aprendemos, mais percebemos que o mistério cresce, porque em algum ponto a ciência se transforma em contemplação. Diante do horizonte de eventos, as equações perdem sentido e as palavras se tornam silêncio. O que resta é a sensação de estar olhando para o espelho mais profundo do real e ver o próprio olhar devolvido, curvado, invertido, como a luz ao redor do abismo. Talvez o buraco negro não seja apenas o fim da matéria, mas o início de um novo tipo de compreensão. Ele nos lembra que o conhecimento não é uma linha reta, mas um círculo, que todo avanço leva de volta à origem, e que entender é muitas vezes aceitar. O universo não revela tudo de uma vez, ele sussurra, ele deixa rastros, e o buraco negro é o seu sussurro mais denso, a pausa entre duas respirações do infinito. E talvez, para ouvir o que ele diz, precisemos aprender a traduzir o silêncio que o rodeia. Há uma parte do universo que nunca foi vista, não porque esteja distante demais, mas porque se esconde sob o próprio tecido do espaço-tempo. É o interior do buraco negro, o núcleo do enigma. Nenhum telescópio pode alcançá-lo, nenhuma equação o descreve por inteiro. É o ponto onde todas as medidas deixam de fazer sentido, onde a noção de antes e depois se dissolve. A física o chama de singularidade, mas o nome é apenas um gesto de humildade diante do incompreensível. Lá, o universo se dobra sobre si mesmo como uma página que tenta ler o que está escrita no verso. A singularidade não é um lugar no sentido comum. É uma fronteira entre o que pode e o que não pode existir. A gravidade, que até ali havia sido uma curvatura suave no espaço, torna-se infinita, uma força sem tamanho, sem direção, sem tempo. Todas as partículas, todas as memórias, todas as vibrações são comprimidas num ponto tão pequeno que, matematicamente, seu volume tende a zero. E é exatamente nesse ponto que o conceito de espaço deixa de existir. A matéria perde o direito de ser matéria, o tempo perde o direito de ser tempo. Tudo se torna outra coisa. E essa outra coisa, por enquanto, é silêncio. Essa é a região que desafia a própria teoria da relatividade geral. As equações de Einstein, que descrevem o cosmos com tanta elegância, entram em colapso na singularidade. O infinito aparece não como um número, mas como um limite da compreensão. Os físicos sabem que isso significa que a teoria está incompleta, que em algum lugar entre a curvatura do espaço e as partículas quânticas há uma nova lei esperando para ser descoberta. Muitos acreditam que a resposta está em uma teoria da gravidade quântica, uma ponte entre o macro e o micro, entre o cosmos e o átomo.
Entre as tentativas de construir essa ponte, há uma ideia fascinante: a de que o espaço e o tempo podem ser feitos de unidades discretas, como uma malha invisível de pontos de informação. É o que propõe a gravitação quântica em loop, uma das teorias que tenta descrever o interior dos buracos negros. Nela, o espaço não é contínuo, mas formado por pequenas tramas, fios de geometria que vibram, se conectam, se rompem e se recombinam. Assim, a singularidade deixaria de ser um ponto infinito e se tornaria uma região onde essa trama se reconfigura. O buraco negro não seria o fim de tudo, mas uma passagem, um ponto de reinício. Alguns físicos foram mais longe. O cosmólogo Lee Smolin e outros pesquisadores sugerem que cada buraco negro pode dar origem a um novo universo, um Big Bang nascendo dentro do colapso de outro. Se isso for verdade, então o nosso próprio cosmos pode ter surgido de um buraco negro em algum outro universo. Cada colapso seria uma semente, cada abismo, um nascimento. O infinito, nesse caso, não seria o fim, mas a multiplicação do real. O universo, em vez de ser um livro com começo e fim, seria uma biblioteca sem fronteiras, uma coleção interminável de mundos que brotam uns dos outros, cada um com suas próprias leis, suas próprias estrelas, suas próprias perguntas. É difícil imaginar algo assim, mas talvez não seja tão distante da lógica natural das coisas. Porque tudo o que existe parece nascer do colapso de algo anterior. As estrelas nascem da contração de nuvens de gás. Os planetas surgem da poeira deixada por explosões estelares. A vida, de algum modo, emerge da morte das estrelas que produziram os elementos que nos formam. O universo, portanto, cria não apesar do colapso, mas por meio dele. O buraco negro, em sua escuridão extrema, pode ser apenas a forma final dessa mesma dinâmica, o ponto onde a criação e a destruição se tocam e se confundem. De certo modo, a singularidade é o espelho absoluto do Big Bang. Lá, o espaço-tempo nasceu. Aqui, ele morre. Mas se ambos são faces do mesmo fenômeno, talvez o nascimento e a morte sejam apenas direções diferentes de uma mesma corrente. Como se o universo respirasse em escalas inimagináveis, expandindo-se, contraindo-se, expirando e inspirando. Nós existimos em uma dessas fases, um instante entre dois silêncios cósmicos. Enquanto isso, os buracos negros continuam seu trabalho silencioso. Cada estrela que desaparece dentro deles é convertida em energia e curvatura. Cada pedaço de matéria engolido é uma pequena contribuição para o equilíbrio do todo. O espaço se reorganiza. A galáxia muda de forma. A luz viaja, curva-se, reflete e retorna. Nada se perde. Mesmo o que cai no abismo deixa um rastro, uma marca gravada na textura do universo. Os cientistas têm tentado decifrar essas marcas observando os ecos gravitacionais, pequenas ondulações que surgem quando o espaço-tempo vibra. As fusões de buracos negros, detectadas por instrumentos como o LIGO e o Virgo, mostram que o cosmos não é um palco estático, mas um tecido elástico que ressoa. Cada onda é um vestígio, uma memória do que aconteceu. E se pudéssemos traduzir essas ondas em som, ouviríamos um coro de murmúrios longínquos, o universo conversando consigo mesmo. No fundo, estudar o abismo é estudar a origem. Cada nova teoria sobre o interior de um buraco negro é, na verdade, uma pergunta disfarçada sobre o que havia antes do início. Porque se a física consegue descrever o cosmos até frações de segundo após o Big Bang, ainda resta o instante anterior, o ponto onde o tempo ainda não corria, onde a energia ainda não se transformara em luz. Talvez o que chamamos de antes do universo seja apenas o dentro de outro. E se isso for verdade, o infinito deixa de ser um número e se torna um processo. A existência seria um ciclo sem bordas, onde cada fim abre um novo espaço para o ser. A escuridão não seria o oposto da luz, mas o seu útero, o abismo, o gesto mais silencioso da criação. No limite, pensar sobre buracos negros é pensar sobre nós mesmos, porque também carregamos singularidades internas,
regiões da mente e da alma onde as palavras se desfazem, onde o tempo se curva, onde os pensamentos caem e reaparecem transformados. Talvez o universo e a consciência compartilhem a mesma estrutura. Ambos são tecidos que se dobram para gerar profundidade. E ambos, quando olham para dentro, veem apenas mistério. O cosmos, afinal, não parece interessado em nos oferecer respostas prontas. Ele prefere o caminho da contemplação. Ele mostra e depois se esconde. Ele deixa pistas, mas nunca o mapa inteiro. E talvez seja essa incompletude que o torna tão belo. Porque no fim o universo não é algo a ser decifrado, mas algo a ser sentido, uma pergunta que respira. E talvez, para escutar essa respiração, precisemos apenas permanecer em silêncio, olhando para o escuro, até que ele comece a nos olhar de volta. O universo sempre parece mais calmo do que realmente é. Da Terra, vemos um céu pontilhado de estrelas fixas, como se estivéssemos diante de uma pintura imóvel. Mas o que nossos olhos não captam é a constante metamorfose que acontece em todas as escalas. Tudo se move, tudo se transforma, e até o que parece imóvel está viajando em silêncio. As galáxias se afastam, o espaço se expande, e a luz das estrelas viaja como lembrança. E lá no coração desse movimento quase infinito, o buraco negro segue crescendo, engolindo o tempo com a mesma serenidade com que o mar engole o reflexo da lua. O que torna um buraco negro tão misterioso não é apenas a força com que ele atrai, mas o que ele faz com aquilo que atrai. Quando uma estrela se aproxima demais, ela não desaparece de forma abrupta. Primeiro, é esticada pela diferença de gravidade entre suas partes, um fenômeno conhecido como espaguetificação. A força gravitacional próxima ao buraco negro é tão desigual que a estrela se alonga, se despedaça, se transforma em um fio de luz e poeira antes de cruzar o horizonte de eventos. Esse processo cria explosões de energia visíveis a bilhões de anos-luz, eventos chamados de rupturas de maré, que é a morte de uma estrela convertida em espetáculo luminoso, um último grito que se transforma em beleza. Essas observações são reais. O telescópio espacial Swift, da NASA, e o Observatório Europeu XMM Newton já registraram esses clarões em diversas galáxias distantes. O brilho dura semanas, às vezes meses, e depois some para sempre. O que resta é um silêncio radiativo, uma lembrança eletromagnética que continua viajando pelo cosmos. Cada uma dessas explosões é uma assinatura da morte estelar, mas também um lembrete de que nada some por completo. A luz viaja, se curva, se reflete e continua a contar histórias muito depois de sua fonte ter sido devorada. Há algo de profundamente humano nesse processo. Nós também deixamos rastros luminosos que continuam após o fim. Palavras, gestos, ecos de presença. Talvez sejamos, cada um de nós, pequenas estrelas prestes a serem tragadas pelo tempo, mas que antes disso brilham o suficiente para deixar uma marca. E assim como a matéria, nossas lembranças também se curvam, se deformam, se expandem com o passar dos anos, até que o que resta já não é o que foi, mas o que o universo decidiu guardar. Quando uma galáxia inteira é engolida, o processo é mais lento, quase paciente. Os cálculos mostram que buracos negros supermassivos podem consumir o equivalente a 100.000 sóis por ano. Ainda assim, isso não acontece de forma caótica. Há ritmo, a matéria se acumula, se aquece, gira em espiral. É um movimento ordenado, como um redemoinho que dança antes de se dissolver. E a cada volta, o espaço se curva um pouco mais. Se pudéssemos assistir a isso em tempo acelerado, veríamos o universo se dobrando como um tecido líquido, com luz e sombra se entrelaçando numa coreografia invisível. O que acontece além do horizonte é algo que ninguém nunca viu. Mas, a partir das bordas, conseguimos inferir suas regras. Sabemos, por exemplo, que o tempo passa mais devagar ali. Essa desaceleração é uma consequência direta da relatividade geral. Quanto mais forte a gravidade, mais lento o tempo. Assim, se uma pessoa observasse outra cair em direção a um buraco negro,
veria o corpo se mover cada vez mais devagar, congelando na beira da escuridão. Para o observador externo, a queda nunca termina. Mas, para quem cai, o tempo continua normalmente e o horizonte é cruzado sem perceber. É um paradoxo quase poético. Do lado de fora, a queda é eterna. Do lado de dentro, instantânea. Esse fenômeno mostra que o tempo não é universal. Ele é relativo, moldável, sujeito às forças do espaço. O relógio do cosmos não marca as mesmas horas para todos. O tempo é um rio invisível que corre em velocidades diferentes, dependendo de onde se está. Às vezes ele flui devagar, às vezes acelera, e às vezes, nos buracos negros, parece simplesmente parar. Essa maleabilidade do tempo é uma das revelações mais belas da física moderna, porque nos lembra que nada é fixo, nem mesmo o ritmo da existência. Enquanto a ciência tenta medir e descrever esse comportamento, há algo na experiência humana que se assemelha a ele. Há momentos em que o tempo parece desacelerar, diante da beleza, da dor, do mistério, momentos em que o presente se alonga e parece conter tudo. Talvez o tempo, assim como a luz, também se curve em torno daquilo que mais nos atrai. A galáxia que está sendo engolida não se desfaz por completo. Parte dela escapa, transformada. As forças gravitacionais produzem jatos colossais que viajam milhões de anos-luz, emitindo radiação em todas as direções. Esses jatos, compostos de partículas carregadas, são guiados por campos magnéticos tão intensos que desafiam a compreensão. E ao atravessarem o espaço, eles semeiam matéria e energia, estimulando o nascimento de novas estrelas em regiões distantes. A destruição, nesse sentido, espalha fertilidade. O colapso gera criação. O buraco negro que parecia o fim, revela-se o instrumento de continuidade. Essa relação paradoxal, o abismo como fonte de vida, ecoa em todas as escalas. O carbono que compõe o nosso corpo, por exemplo, foi criado dentro de estrelas que já morreram há bilhões de anos. Nós somos feitos de restos de supernovas, fragmentos de antigas luzes. Cada célula nossa é, de certo modo, poeira de um colapso. Carregamos em silêncio a memória do universo. Os cientistas estimam que existam cerca de 100 bilhões de galáxias no universo observável, e quase todas parecem abrigar um buraco negro em seu centro. É como se o cosmos inteiro tivesse aprendido a construir mundos em torno do vazio. Essa constatação muda a forma como pensamos sobre o nada. O nada, afinal, não é ausência, é estrutura. O universo nasceu de uma expansão a partir do vazio quântico, e cada buraco negro é um lembrete disso. O vazio não é o oposto do ser, é o seu alicerce. O espaço interestelar, que parece deserto, está repleto de partículas, ondas, campos, flutuações. Mesmo o vácuo mais puro vibra com energia. E talvez essa energia seja a linguagem secreta do cosmos, um código que conecta tudo a tudo, porque o universo, no fim, não é feito de coisas, mas de relações. A gravidade é uma conversa entre massas, a luz, um diálogo entre partículas, o tempo, uma dança entre eventos. E os buracos negros são os silêncios entre essas conversas, pausas necessárias, onde o universo respira antes de continuar falando. O abismo não é o fim da história, mas o seu intervalo. É o lugar onde o cosmos recolhe suas próprias palavras antes de pronunciá-las de novo. A galáxia engolida se tornará energia, e essa energia um dia encontrará outro lugar para se transformar. Tudo o que cai renasce em outra forma. Tudo o que é tragado retorna, mesmo que em outra linguagem, em outro tempo, em outro canto da criação. E talvez, para compreender o universo, não devamos olhar apenas para as estrelas que brilham, mas também para o escuro que as sustenta, porque é no silêncio entre as luzes que o cosmos escreve suas verdades mais profundas. E talvez, para entender o que somos, precisemos primeiro ouvir o que o silêncio tem a dizer. À medida que o olhar se aprofunda no universo, a ideia de escala começa a perder sentido. O que antes parecia imenso torna-se pequeno diante do próximo horizonte.
Cada galáxia é apenas uma célula em um corpo infinitamente maior, e cada buraco negro, uma semente que dorme no coração desse organismo cósmico. Se pudéssemos afastar o olhar o suficiente, veríamos que o universo não é apenas uma coleção de pontos luminosos, mas uma rede viva de energia, tempo e silêncio, um tecido que respira. As galáxias se agrupam em filamentos, formando estruturas que lembram nervos, caminhos, sinapses. E nesse cenário, os buracos negros são os núcleos de densidade, os pontos onde a realidade parece pensar. A teia cósmica, como os astrônomos a chamam, é o maior padrão já descoberto. Ela se estende por bilhões de anos-luz, conectando galáxias através de fios de matéria escura, uma substância invisível que representa cerca de 85% de toda a massa do universo. A matéria escura não emite nem reflete luz, mas sua presença é revelada pela gravidade. Ela curva o espaço, guia a formação das galáxias, sustenta o cosmos de forma invisível. É o alicerce do visível. E talvez por isso seja tão poético pensar que o universo é sustentado por aquilo que não se vê. Assim como a alma sustenta o corpo, o invisível sustenta o real. Em 2019, o Observatório Espacial Planck mapeou com precisão o brilho residual do Big Bang, a chamada radiação cósmica de fundo. Esse brilho, uma espécie de memória térmica do nascimento do universo, revelou a distribuição sutil da matéria escura e da energia primordial. O mapa mostrou que as regiões mais densas de radiação coincidem com os lugares onde, bilhões de anos depois, nasceriam as primeiras galáxias e os primeiros buracos negros. Isso significa que o destino de cada estrela, de cada sistema, de cada galáxia, já estava traçado no primeiro segundo após o nascimento do tempo. O cosmos é, de certo modo, uma sinfonia que já começou tocando todas as suas notas, e nós somos apenas o ponto em que uma delas se torna audível. Mas essa sinfonia não é feita apenas de luz. Ela é feita também de pausas, de intervalos, de silêncios gravitacionais. O buraco negro é o compasso mais profundo dessa música. Ele é o ponto de pausa que dá ritmo à expansão. O que ele engole de um lado reaparece do outro, como se o universo reciclasse a própria existência, em um ciclo infinito de queda e criação. Essa ideia não é mera poesia. Ela encontra eco na própria física, porque a energia não se perde. O que desaparece sob o horizonte de eventos reaparece em outro lugar, talvez em outro tempo. As leis da termodinâmica afirmam que a energia total do universo permanece constante. Nada se perde, apenas muda de forma. E o buraco negro é o mestre dessa metamorfose. Em escalas maiores, o universo também se transforma. Ele se expande desde o instante em que nasceu, e essa expansão acelera. Os cientistas acreditam que essa aceleração é causada por algo ainda mais misterioso que a matéria escura, a energia escura, que representa cerca de 70% do cosmos. É uma força que empurra o espaço para fora, separando as galáxias, alargando o tempo. Ninguém sabe ao certo o que ela é, mas ela se manifesta como o contrário da gravidade. Em vez de atrair, ela afasta. É o suspiro do universo, o movimento de exalação após o colapso da origem. E há uma simetria impressionante nesse jogo entre forças. A gravidade reúne, a energia escura dispersa. O buraco negro contrai, o espaço se expande. Tudo o que existe é uma dança entre opostos que não se combatem, mas se complementam. O cosmos é o diálogo entre a queda e a fuga, entre o dentro e o fora, entre o que se curva e o que se alonga. A vida, em qualquer escala, é o mesmo processo em miniatura. Também nascemos de uma concentração de energia e passamos a vida expandindo-a, até que o corpo um dia volta a colapsar, devolvendo sua energia ao todo. Quando olhamos para uma galáxia distante, não vemos apenas o passado, vemos o reflexo de nós mesmos em outra escala. Cada estrela, cada órbita, cada buraco negro é um espelho do equilíbrio dinâmico que também habita a mente humana. Dentro de nós, pensamentos nascem e morrem como estrelas. Memórias orbitam em torno de ideias centrais, às vezes desaparecendo,
às vezes renascendo em novas formas, e em algum lugar dentro dessa espiral de consciência, há também um centro escuro, um ponto de silêncio que tudo observa, mas que não pode ser visto. Talvez a consciência e o universo compartilhem uma mesma arquitetura. Ambos parecem infinitos e, ao mesmo tempo, íntimos. Ambos contêm em si a dualidade da luz e do vazio. A ciência busca compreender o cosmos por meio de medições e teorias. A filosofia tenta compreendê-lo pela introspecção. Mas talvez as duas abordagens estejam olhando para o mesmo espelho, de lados opostos. O universo é o exterior da mente. A mente é o interior do universo. E o silêncio que há entre ambos é o mesmo. A teia cósmica, com seus filamentos invisíveis, lembra as conexões neurais de um cérebro. Em 2020, um estudo comparou a estrutura da rede cósmica com a do cérebro humano e encontrou semelhanças estatísticas notáveis. Em ambos os casos, menos de 30% da matéria total é composta de elementos visíveis. O restante é um conjunto de conexões sutis e quase invisíveis que sustentam o todo. É como se a natureza tivesse repetido o mesmo padrão, da escala subatômica à intergaláctica. Talvez o universo pense, não como nós pensamos, mas em uma linguagem feita de gravidade, energia e tempo. Ao perceber isso, a distância entre o macro e o micro se dissolve. Somos feitos das mesmas forças que regem as galáxias. O cálcio em nossos ossos, o ferro em nosso sangue, o carbono que compõe nossa pele, tudo nasceu em estrelas que morreram muito antes da Terra existir. O corpo humano é o eco material de uma supernova. A vida é o universo se observando em pequena escala, e cada pensamento é uma faísca de luz tentando compreender o escuro que a envolve. E, no entanto, quanto mais olhamos para o cosmos, mais percebemos que não há separação real entre o observador e o observado. O universo não está lá fora. Ele está aqui, nos átomos que vibram, no ar que respira, no tempo que passa por nós. O buraco negro que engole uma galáxia inteira pode parecer distante, mas ele fala a mesma língua das forças que movem o coração humano. O abismo não é apenas físico, é existencial. O cosmos se expande, e nós com ele. A cada descoberta, ampliamos o espaço dentro da própria mente. A cada dúvida, criamos um novo horizonte de eventos. A ciência é a luz que viaja. A filosofia é o silêncio que a acompanha. E juntas, elas formam a espiral que mantém o pensamento em órbita. E talvez, para continuar compreendendo essa espiral, precisemos primeiro aceitar que o universo não se explica, ele se sente. Porque, às vezes, o que o cosmos nos pede não é resposta, mas escuta. E talvez, para ouvir o que ele diz, seja preciso estar quieto o bastante para perceber o som das estrelas respirando. Em algum ponto da escuridão, o universo respira devagar. As galáxias continuam a girar. Os ventos cósmicos seguem soprando através de distâncias inimagináveis, e a luz ainda tenta, teimosamente, escapar da gravidade dos abismos. O buraco negro, lá no centro, permanece imóvel, não por falta de movimento, mas porque é o próprio eixo em torno do qual o movimento se curva. Ele não viaja, ele atrai. Não fala, mas o silêncio que o cerca é uma linguagem. A galáxia que ele engole não é destruída de uma só vez. Ela é desfeita aos poucos como uma lembrança antiga, sendo apagada com delicadeza, um fio de poeira após o outro. Há algo de profundamente sereno nessa destruição, porque o que o buraco negro faz é apenas continuar o trabalho que o universo sempre fez, transformar. O que chamamos de fim é para o cosmos apenas uma mudança de estado. A matéria que cai não desaparece. Ela se converte em energia, em curvatura, em radiação. E mesmo a radiação, um dia, se dispersa e volta a ser parte do fundo frio do espaço. Nada escapa, mas nada é desperdiçado. O universo recicla tudo, inclusive o silêncio. A gravidade, essa força invisível que liga todas as coisas, é a costura que mantém o real. Ela não é apenas uma atração entre corpos,
mas a expressão da curvatura do espaço-tempo. Einstein mostrou que a presença da matéria deforma o tecido do universo, e é essa deformação que faz com que os corpos se movam uns em direção aos outros. É por isso que a Terra orbita o Sol, que a Lua gira em torno da Terra e que as estrelas se agrupam em galáxias. Tudo é consequência dessa curvatura, desse jogo entre massa e tempo, e o buraco negro é o extremo dessa regra, o ponto em que a curvatura se torna absoluta, onde o espaço se fecha sobre si mesmo. Às vezes penso que o universo é uma espécie de espelho curvo, refletindo o que somos em escalas diferentes. A forma como a gravidade molda as galáxias é a mesma com que o tempo molda a vida. Ambos são movimentos lentos, quase imperceptíveis, mas constantes. E talvez por isso o cosmos nos fascine tanto, porque ele é o retrato expandido de tudo o que também acontece dentro de nós. A formação de uma estrela não é tão diferente do nascimento de uma ideia. Ambos exigem colapso, calor, densidade. Ambos transformam o invisível em luz. Em laboratório, físicos tentam compreender os limites dessas leis. No CERN, o maior acelerador de partículas do mundo, pequenas colisões reproduzem, em escalas minúsculas, as condições do universo primitivo. Nessas colisões, partículas se formam e se desfazem em frações de segundo. É o mesmo ciclo que vemos no macro: nascimento, transformação e desaparecimento. O tempo inteiro, o cosmos está reescrevendo sua própria história, partícula por partícula, estrela por estrela. E nós, feitos desse mesmo material, também participamos dessa escrita. Há uma beleza inevitável no fato de que o universo é compreensível. As mesmas equações que descrevem o movimento das luas de Júpiter também explicam a queda de uma maçã na Terra. É como se existisse uma harmonia matemática permeando tudo, um código simples por trás da aparente complexidade. No fundo, tudo se resume à energia em movimento, obedecendo leis que nunca mudam. E ainda assim, dentro dessa constância, há espaço para o imprevisto, para o acaso, para o mistério. O universo é previsível o bastante para ser estudado, mas imprevisível o suficiente para continuar sendo poético. O buraco negro é o ponto de maior mistério dentro dessa ordem. Ele é a fronteira do conhecimento humano, o limite onde a ciência se encontra com a filosofia. Não sabemos o que acontece lá dentro, mas sabemos que o que entra nunca sai do mesmo jeito. Talvez, de alguma forma, isso também se aplique à vida. Tudo o que atravessa a experiência humana, dor, amor, perda, é transformado. Nada permanece igual depois de passar pelo abismo. O buraco negro é uma metáfora para a própria consciência, o lugar onde a realidade se curva e se reinventa. E mesmo o espaço ao redor dele é repleto de movimento. O disco de acreção, que gira em velocidades próximas à da luz, produz uma das paisagens mais impressionantes do universo. Se pudéssemos nos aproximar, veríamos uma auréola de fogo girando em torno de uma sombra perfeita. A luz se dobraria ao redor, criando imagens múltiplas de si mesma. O tempo pareceria desacelerar. O som, se existisse som no vácuo, se tornaria grave, profundo, como o eco de um trovão eterno. E talvez, no coração desse silêncio, houvesse algo que se assemelha à paz. Alguns cientistas acreditam que a estrutura interna de um buraco negro possa guardar a chave para entender o início de tudo. A matemática sugere que, ao contrário do que pensamos, a singularidade pode não ser o fim da matéria, mas uma passagem para outro estado do espaço-tempo. O físico Roger Penrose propôs que o universo poderia renascer a partir de seu próprio colapso, como se cada morte cósmica fosse uma semente de criação. Nessa visão, o tempo é circular, não linear. E o que chamamos de fim do universo pode ser apenas o prelúdio do próximo. Essa hipótese ecoa algo que as tradições antigas já intuíam, que o universo respira em ciclos, que a morte e o nascimento são gestos do mesmo corpo. A ciência, aos poucos, confirma o que a sabedoria ancestral já suspeitava, que o cosmos não caminha em linha reta, mas em espirais, que ele se dobra, se refaz,
e que talvez o próprio tempo tenha memória. Enquanto isso, nós continuamos a observá-lo. Cada nova lente, cada telescópio lançado ao espaço, é uma tentativa de ouvir o que o universo está dizendo em sua linguagem silenciosa. O telescópio James Webb, por exemplo, já conseguiu enxergar galáxias formadas apenas 300 milhões de anos após o Big Bang, quase o instante em que a primeira luz atravessou a escuridão primordial. Essas imagens não são apenas dados científicos, são lembranças. São o universo nos mostrando seus álbuns antigos, suas primeiras tentativas de brilhar. E à medida que olhamos mais fundo, começamos a perceber que o cosmos não é apenas uma soma de fenômenos físicos. Ele é um texto, uma narrativa. Cada estrela é uma palavra, cada galáxia, uma frase, e o tempo é o ritmo da leitura. Nós somos leitores e também personagens dessa história, feitos da mesma tinta luminosa que escreve o céu. E o buraco negro, lá no centro, é o ponto final que nunca termina. A pausa entre os capítulos, o respiro da eternidade. Talvez o universo não esteja apenas expandindo-se no espaço, mas também em significado. A cada nova descoberta, ele se torna maior dentro de nós. E é por isso que olhamos para o céu, não apenas para entender o que existe lá fora, mas para lembrar do que existe aqui dentro. E talvez para continuar entendendo o cosmos, precisemos primeiro compreender o silêncio que o sustenta. Porque é ali, no intervalo entre uma estrela que nasce e outra que morre, que o universo sussurra a sua verdadeira linguagem. Há um instante, quando olhamos o céu, em que o tempo parece se dissolver. As estrelas, tão distantes que a mente mal compreende a escala, emitem luzes que talvez já não existam mais. O que vemos então é o passado, um reflexo do que foi. O universo é uma memória em expansão, uma galeria de fantasmas luminosos. E os buracos negros que se escondem entre essas luzes são como os curadores desse museu cósmico, guardiões do esquecimento e, ao mesmo tempo, da lembrança. Cada um deles conserva a história de tudo o que engoliu, mesmo que em silêncio, mesmo que invisível. A ciência acredita que toda informação que cai em um buraco negro permanece de alguma forma gravada em sua superfície. No horizonte de eventos, essa fronteira onde o espaço e o tempo se curvam até quase desaparecer. É um conceito tão contraintuitivo quanto belo, o de que nada se perde de verdade, apenas muda de linguagem. Talvez o universo seja exatamente isso, uma sucessão de traduções, uma história que nunca deixa de ser contada, apenas reescrita em novas formas. O que desaparece em um ponto, reaparece em outro. O que some como luz, retorna como gravidade, como onda, como vibração. Stephen Hawking costumava dizer que os buracos negros não são tão negros assim. Eles emitem uma radiação fraca, resultado das flutuações quânticas que acontecem em sua borda. Essa radiação, hoje chamada de radiação Hawking, é uma das pontes mais sutis entre o mundo das partículas e o das estrelas. Ela une o pequeno e o imenso, o quântico e o cósmico, como se o universo em todos os seus níveis fosse uma mesma canção tocada em oitavas diferentes. Cada vibração, cada partícula, cada galáxia parece seguir o mesmo compasso. Uma música que não tem começo nem fim, mas apenas continuidade. Há algo profundamente espiritual nessa ideia. O buraco negro, que parecia símbolo do fim, se revela um lugar de transformação. Ele não apaga a informação que recebe, apenas a dissolve no espaço-tempo, devolvendo-a lentamente em forma de energia. É como se o universo tivesse aprendido a meditar sobre si mesmo. O abismo, então, não é destruição, é contemplação. Ele é o intervalo necessário para que a criação prossiga. Do ponto de vista humano, essa percepção é quase um consolo, porque o que nos move, no fundo, é o medo de desaparecer, a angústia de que o tempo apague tudo o que fomos. Mas se o universo não esquece nada, talvez a própria ideia de fim seja apenas uma ilusão criada pela pressa da consciência. Talvez sejamos como a luz das estrelas, ainda visíveis, mesmo depois de apagadas. A memória, nesse sentido, é o nosso horizonte de eventos pessoal.
o limite onde o que foi vivido se curva e continua existindo, mesmo que em outra forma. No fundo, cada átomo do nosso corpo carrega histórias mais antigas do que a Terra. O ferro do nosso sangue foi forjado em supernovas. O oxigênio que respiramos nasceu de estrelas de segunda geração. E até o cálcio dos nossos ossos vem de explosões cósmicas que aconteceram bilhões de anos antes de existirmos. Cada um de nós é um pedaço de universo que aprendeu a olhar de volta para o céu. Não somos apenas observadores, somos continuação daquilo que observamos. A fronteira entre nós e o cosmos é uma ilusão de escala. É curioso pensar que a mesma força que sustenta as estrelas também mantém nossos pés no chão. A gravidade é universal, democrática, paciente. Ela liga o micro ao macro, o humano ao infinito. E ainda assim, ela é uma força quase tímida, a mais fraca de todas as interações fundamentais da natureza. Precisa de uma massa colossal, como a de um buraco negro, para se revelar em sua plenitude. É como uma emoção que só se torna visível quando transborda. Talvez o universo funcione assim. O invisível é o que mais age, o que mais molda, o que mais transforma. Os buracos negros, nesse contexto, são os mestres do invisível. Eles não podem ser vistos diretamente, mas seus efeitos são incontestáveis. Observamos a forma como dobram a luz, a maneira como alteram o movimento das estrelas próximas e até as ondas gravitacionais que emitem quando colidem. Essas ondas, detectadas pela primeira vez em 2015, foram a confirmação experimental da teoria de Einstein. São vibrações do próprio espaço-tempo, ecos de catástrofes que aconteceram a bilhões de anos-luz de distância. Quando duas dessas criaturas cósmicas se fundem, o universo literalmente treme, e nós, minúsculos, conseguimos sentir. Esse é um dos paradoxos mais belos da ciência. Quanto mais distante e imenso é o fenômeno, mais íntimo ele parece ser. As ondas gravitacionais, ao atravessarem nossos corpos, lembram que fazemos parte do mesmo tecido. Cada átomo vibra junto, em ressonância com algo que está muito além da nossa compreensão. É uma forma de comunhão, não religiosa, mas física, concreta. O cosmos não está fora de nós. Ele é o que nos compõe, o que nos atravessa a cada instante. E é nesse ponto que a ciência e a contemplação se tocam. O estudo dos buracos negros nos mostra que não há separação entre o que observa e o que é observado. Tudo está interligado por um mesmo campo de energia e tempo. As fronteiras que desenhamos entre vida e morte, entre dentro e fora, entre luz e escuridão, são apenas convenções para que a mente possa respirar dentro do infinito. Mas o infinito não conhece margens. Ele apenas se expande, silencioso, até onde o pensamento não alcança. Talvez o universo tenha sido feito para isso, para nos lembrar que a existência é uma conversa entre o visível e o invisível, que o brilho das estrelas só é possível porque há um fundo escuro que o sustenta, e que o silêncio entre os sons é o que dá sentido à música. A galáxia que está sendo engolida continua sua espiral lenta, indiferente ao nosso olhar. Milhões de estrelas se apagam, e milhões de outras nascem em outro canto do espaço. O ciclo é ininterrupto. Se houvesse uma consciência dentro desse processo, se o próprio universo pudesse pensar, talvez ele sentisse o mesmo que nós sentimos diante da passagem do tempo, uma mistura de espanto e aceitação. O abismo não seria medo, seria memória. A destruição, não um fim, mas o gesto natural da criação se reorganizando. E nós que olhamos para o céu em busca de respostas, talvez sejamos apenas o modo que o cosmos encontrou de continuar perguntando. Porque a curiosidade é o eco mais humano da gravidade. Ela também nos puxa para dentro do mistério. E talvez, antes de tentar compreender o que o universo é, devamos primeiro aprender a repousar com ele, a aceitar o silêncio que há entre uma estrela e outra, entre uma respiração e a próxima. Porque é nesse intervalo invisível e perfeito que o universo parece lembrar de si mesmo. A noite se estende como um lençol de respiração lenta. O vento, lá fora, continua movendo o que resta do dia, enquanto as estrelas permanecem em seu silêncio milenar. A terra gira,
como sempre girou, e nós, pequenos, giramos com ela, presos à gravidade que também prende o tempo. Lá em cima, no fundo do espaço, o buraco negro segue em sua calma impossível, devorando o que brilha, recolhendo o que passa. E ainda assim tudo continua. A galáxia engolida não desaparece, ela muda de forma, espalha suas lembranças de luz por distâncias que nenhuma medida humana pode alcançar. Há algo de profundamente tranquilo nessa ideia. O universo não corre, ele não se apressa. Cada colapso, cada nascimento, acontece no ritmo de uma respiração que não se ouve, mas que sustenta tudo. Mesmo o abismo, esse silêncio de 1000 vozes, faz parte de um equilíbrio que não precisa de testemunhas. Talvez o cosmos seja exatamente isso, uma harmonia que não se explica, mas que existe. Um mistério que não pede compreensão, apenas presença. Quando olhamos para o céu e tentamos imaginar o que há além das estrelas, o que buscamos de fato talvez não seja resposta, mas companhia. A sensação de que pertencemos a algo maior, de que há sentido mesmo quando não há explicação. O universo, em sua vastidão, parece frio, mas há uma ternura secreta em sua ordem silenciosa. Cada partícula, cada raio de luz, cumpre seu papel com perfeição. E nós, com nossas perguntas, também fazemos parte desse equilíbrio. Somos o espanto do próprio cosmos, tentando se lembrar de si mesmo. Talvez nunca saibamos o que acontece dentro de um buraco negro. Talvez nunca vejamos o instante em que uma galáxia desaparece por completo, e talvez isso seja bom, porque o mistério é o que mantém o universo respirando. Se tudo fosse compreensível, o infinito deixaria de existir. O que nos move não é o saber, mas o espaço entre o que sabemos e o que ainda podemos imaginar. O desconhecido é o que mantém o fogo aceso. Enquanto o tempo passa, os buracos negros continuarão crescendo, engolindo o que os cerca, devolvendo tudo em outras formas. Um dia até eles desaparecerão, lentamente evaporando em radiação, como velas se apagando em silêncio. O universo se tornará frio, mas não morto. Porque mesmo o silêncio é cheio de ecos, e mesmo o vazio guarda lembranças. Cada partícula de luz que um dia existiu deixará rastros no tecido do tempo. E talvez esses rastros sejam tudo o que o cosmos precisa para continuar existindo. A ciência tenta medir, descrever, prever. A filosofia tenta entender. Mas há uma terceira forma de olhar, talvez mais antiga, apenas observar. Estar diante do mistério sem querer possuí-lo. Deixar que ele exista. O universo não exige entendimento, apenas atenção. Ele é como o mar. Quanto mais se tenta segurá-lo, mais ele escapa. É preciso apenas sentir a maré. Lá no início, quando tudo era apenas um ponto de energia comprimida, não havia diferença entre dentro e fora, entre luz e sombra. Tudo era uma coisa só. Talvez ainda seja. Talvez o que chamamos de eu e universo sejam apenas duas formas de uma mesma consciência se vendo de longe. A mesma força que faz uma estrela brilhar é a que nos faz querer compreendê-la. O mesmo silêncio que envolve o espaço está dentro de nós quando fechamos os olhos. O tempo, esse rio invisível, continuará fluindo. As estrelas nascerão, morrerão, e suas cinzas formarão novas estrelas, novos mundos, novas perguntas. E o buraco negro que agora engole uma galáxia inteira será, um dia, apenas um ponto esquecido na lembrança do espaço. Mas talvez em algum lugar, uma partícula perdida de luz ainda carregue a história de tudo, o eco de uma vida, o traço de uma pergunta, o som de um pensamento lançado ao infinito. O universo não termina. Ele muda de ritmo. Ele respira. Ele se refaz. E nós, parte dele, seguimos dentro desse mesmo ciclo, oscilando entre o brilho e o silêncio, entre o saber e o mistério. Às vezes, esquecemos, mas estamos flutuando, não sobre o chão, mas sobre o vazio. E esse vazio não é ausência, é casa. Talvez nunca saibamos todas as respostas. Talvez o universo seja apenas um convite para continuarmos perguntando. E talvez não importe entender tudo agora.
porque o silêncio também é uma forma de resposta. O importante é continuar ouvindo, continuar olhando, continuar existindo com a mesma serenidade com que o cosmos se move. A noite do lado de fora continua. O vento acalma. As estrelas parecem mais próximas, como se piscassem em reconhecimento. E o som que resta é o da própria respiração, misturada à respiração do universo, lenta, contínua, infinita. Se essa jornada fez sentido para você, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando esse silêncio curioso conosco.